O que é coma? Coma é um estado profundo de inconsciência. O resultado de um coma depende da causa e da gravidade dos danos que a pessoa sofreu ou da condição diagnosticada. O cérebro controla todas as funções do corpo, incluindo a respiração, a frequência cardíaca e a pressão sanguínea. Quando alguém está em coma, essas funções podem ser afetadas. Às vezes, um médico pode induzir um coma usando medicamentos. Isso pode ser feito para proteger a pessoa de dor intensa durante um processo de cicatrização ou para preservar a função cerebral após um trauma craniano. Bem, vamos começar com o cérebro. Quando você está em coma, seu cérebro está em um estado de consciência severamente alterada. É como se um interruptor tivesse sido desligado. Mas, surpreendentemente, seu cérebro permanece ativo, disparando constantemente sinais elétricos, mesmo que você não esteja ciente disso. Profissionais médicos monitoram de perto a atividade cerebral de pacientes em coma para determinar o nível de consciência. Eles usam eletroencefalografia, ou EEG, que mede a atividade elétrica no cérebro por meio de elétrodos colocados no couro cabeludo. Diferentes partes do cérebro têm funções diferentes, e dependendo da localização da lesão ou condição que causa o coma, diferentes funções corporais podem ser afetadas. Por exemplo, se a lesão estiver no tronco cerebral, que controla funções vitais básicas, como a respiração e a frequência cardíaca, essas funções podem ser comprometidas. Durante um coma, o cérebro trabalha arduamente para se reparar. Ele utiliza todos os seus recursos para se curar do trauma que causou o coma em primeiro lugar. Enquanto o cérebro está se curando, o corpo também está trabalhando intensamente para se reparar. O sistema imunológico é ativado e as células brancas do sangue são enviadas para o local de qualquer lesão para combater infecções e promover a cicatrização. O que pode causar um coma? Comas podem ser causados por diferentes coisas, incluindo traumatismos cranianos, frequentemente causados por acidentes de trânsito ou atos de violência, acidente vascular cerebral, redução ou interrupção do suprimento de sangue ao cérebro, conhecido como derrame, pode resultar de artérias bloqueadas ou ruptura de um vaso sanguíneo. Tumores. Tumores no cérebro ou no tronco cerebral podem causar um coma. Diabetes. Níveis de açúcar no sangue muito altos ou muito baixos podem causar um coma. Falta de oxigênio. Pessoas resgatadas de afogamento ou revividas após um ataque cardíaco podem não despertar devido à falta de oxigênio para o cérebro. Infecções. Infecções como encefalite e meningite causam inchaço do cérebro, medula espinhal ou dos tecidos que cercam o cérebro. Casos graves dessas infecções podem resultar em danos cerebrais ou um coma. Convulsões. Convulsões contínuas podem levar a um coma. Toxinas. A exposição a toxinas como monóxido de carbono ou chumbo pode causar danos cerebrais e um coma. Drogas e álcool. Uma overdose de drogas ou álcool pode resultar em um coma. Quando uma dessas coisas acontece, pode prejudicar o funcionamento das células cerebrais. Isso pode afetar as partes do cérebro que tornam alguém consciente. E se essas partes deixarem de funcionar, a pessoa permanecerá inconsciente. Para manter o corpo funcionando durante um coma, o paciente geralmente é conectado a máquinas que ajudam a regular a respiração, a frequência cardíaca e outras funções vitais. Essas máquinas ajudam a manter o corpo vivo enquanto o cérebro trabalha para se reparar. O que acontece quando alguém está em coma? Como o corpo está em um estado de atividade reduzida, muitas funções corporais desaceleram. Quando uma pessoa está em coma, o corpo conserva energia reduzindo as demandas metabólicas. Isso significa que ele assim precisa de menos comida e água para se sustentar em comparação quando estão acordados. Os diferentes sistemas do corpo também podem ser afetados. O sistema imunológico enfraquece, tornando os pacientes em coma mais suscetíveis a infecções. O sistema digestivo desacelera, levando a desafios na alimentação e digestão. E até mesmo nosso maior órgão, a pele, pode sofrer devido à mobilidade limitada, resultando em úlceras de pressão ou lesões cutâneas. Agora, um equívoco comum sobre os comas é que as pessoas pensam que a pessoa que está vivenciando está completamente desconectada do mundo exterior. Mas isso não é totalmente verdade. Estudos recentes usando técnicas avançadas de imagem cerebral mostraram que alguns indivíduos em coma realmente têm atividade cerebral, embora em um nível muito menor do que quando estão totalmente acordados.
Nossos cérebros ainda estão processando coisas, mesmo que não tenhamos consciência disso. Embora uma pessoa em coma possa não conseguir responder ou mostrar sinais de consciência, a atividade cerebral delas pode fornecer informações valiosas sobre seu prognóstico e potencial de recuperação. É verdadeiramente fascinante, não é? Nossos corpos possuem mecanismos tão complexos, mesmo durante estados aparentemente adormecidos como o coma. Isso nos faz perceber o quão pouco ainda sabemos sobre as intricadas complexidades do corpo humano. Geralmente, um coma não dura mais do que algumas semanas. Às vezes, no entanto, uma pessoa permanece em coma por muito tempo, até mesmo anos, e será capaz de fazer muito pouco além de respirar sozinha. No entanto, em casos graves, o estado de uma pessoa pode não mudar após um período prolongado. Os médicos podem reclassificá-los como estando em um estado vegetativo persistente. Se esse estado durar meses, é improvável que a pessoa acorde. Na TV, parece que alguém em coma acorda imediatamente, olha ao redor e consegue pensar e falar normalmente. Mas na vida real, isso raramente acontece. Ao sair de um coma, uma pessoa provavelmente ficará confusa e responderá lentamente ao que está acontecendo. Levará tempo para que a pessoa comece a se sentir melhor. Se alguém volta completamente ao normal após um coma, depende do que causou o coma e do quanto o cérebro pode ter sido prejudicado. Às vezes, as pessoas que saem de comas estão exatamente como eram antes. Elas podem se lembrar do que aconteceu antes do coma e podem fazer tudo o que costumavam fazer. Outras pessoas podem precisar de terapia para reaprender coisas básicas, como amarrar os sapatos, comer com garfo ou colher, ou aprender a andar novamente. Elas também podem ter problemas para falar ou lembrar as coisas. Com o tempo e com a ajuda de terapeutas, no entanto, muitas pessoas que estiveram em coma podem fazer muitos progressos. Elas podem não ser exatamente como eram antes do coma, mas podem fazer muitas coisas e desfrutar da vida com sua família e amigos. E assim concluímos. Espero que tenha achado essa exploração sobre o que acontece com nossos corpos durante um coma tão fascinante quanto eu. Se você tiver outros tópicos que gostaria que eu abordasse, deixe-me saber nos comentários abaixo. Até a próxima. Mantenha-se curioso e continue aprendendo. Agradeço por assistir. Não se esqueça de dar um like e se inscrever para mais vídeos informativos.